Eu estava passando por um momento difícil com a minha família. Sabe como é? Quando o lar começa a parecer mais um campo de batalha do que um refúgio. Eu precisava de espaço, de uma pausa para clarear a cabeça. Encontrei uma cabana para alugar online e parecia um ótimo negócio. Um senhor mais velho estava sublocando por um valor muito abaixo do mercado. Olhando para trás, isso provavelmente deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. A cabana ficava a cerca de 1 hora da cidade, escondida no meio da floresta. As árvores eram tão densas que engoliam a luz do sol. E quando cheguei lá pela primeira vez, tive uma sensação estranha. Sabe aquela sensação de entrar em um lugar e saber que alguém já esteve lá, mesmo que pareça vazio? Mas eu ignorei. A gente sempre ignora esses pressentimentos, não é? Coloca a culpa nos nervos ou na imaginação. Passei 2 semanas lá, indo e voltando para o meu trabalho de TI na cidade. No início estava tudo bem, embora a cabana tivesse o hábito de ranger e estalar à noite, como se estivesse viva, sussurrando para si mesma. Mas então, numa quinta-feira à noite, tudo mudou. Eu tinha tido um dia terrível no trabalho, daqueles em que tudo que pode dar errado dá. Exausto, mal consegui esquentar uma sobra de macarrão no micro-ondas antes de desabar numa cadeira. Foi quando começou. Não eram os sons habituais de uma casa velha estralando. Eram passos. Passos pesados e deliberados. Como se alguém usando botas estivesse andando no andar de cima. Só que não havia andar de cima. A cabana tinha apenas um andar. Eu congelei ouvindo, com o coração disparado. Deve ser o vento, pensei. Ou galhos arranhando o telhado. Mas então começou a bater. Não era na porta da frente. Era dentro das paredes. Começou em um ponto, depois se moveu como se algo, ou alguém, estivesse testando a casa, procurando algo. E então, toque, toque, toque. Uma pausa. Toque, toque, toque. Estava se aproximando do lugar onde eu estava parado na cozinha, completamente imóvel. Peguei minhas chaves, pronto para fugir, quando o micro-ondas apitou, me fazendo pular. Naquele momento de distração, tudo mudou. O ar ficou pesado, frio. Um cheiro metálico encheu a cabana, como terra molhada misturada com ferrugem. E então eu vi. Sentado na minha cama, havia um homem, sólido, de carne e osso. Ele vestia roupas de trabalho sujas, botas enlameadas, e o rosto estava virado para longe de mim. Nas mãos, ele segurava algo pequeno e metálico, virando e revirando sob a luz fraca. Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas pareciam ter criado raízes no chão. O homem apenas ficou ali, examinando metodicamente o objeto em suas mãos. Então ele começou a virar a cabeça na minha direção. Não me lembro de ter corrido. A próxima coisa de que me lembro é de estar batendo na porta do meu vizinho Carlos, um sujeito idoso que morava a uns 400 metros estrada abaixo. Pareceu uma eternidade até ele atender, e quando finalmente abriu a porta, algo estava errado. Seus olhos estavam vidrados, desfocados, e ele tinha um sorriso estranho que não alcançava os olhos. Entre, entre, ele disse, com a voz assustadoramente calma. Eu estava esperando que alguém viesse esta noite. Meu sangue gelou. Eu não tinha avisado ninguém que iria. Como ele poderia estar me esperando? Em vez de entrar, recuei, tropeçando nos degraus da varanda. Carlos ficou lá, aquele sorriso perturbador congelado no rosto, me observando recuar. Entrei no carro e dirigi direto para a delegacia mais próxima. Os policiais foram até a cabana. Encontraram pegadas enlameadas que não eram minhas e uma janela que tinha sido forçada. Mas não havia sinal de invasores. Quando questionaram Carlos, ele afirmou que não tinha me visto naquela noite. Disse que tinha ido dormir ao pôr do sol. E então ficou ainda mais estranho. Quando fizeram uma verificação de antecedentes do dono da cabana, o homem para quem eu estava pagando aluguel, descobriram que ele estava morto havia 3 meses. O contrato, os pagamentos, tudo, nada rastreava para alguém real. Nunca mais voltei para a cabana. Não sei quem ou o que era aquele homem, nem se Carlos estava envolvido de alguma forma. A investigação policial não levou a nada, mas às vezes, tarde da noite, ainda acordo com um som. Toque, toque, toque. Como se algo estivesse testando as paredes, tentando encontrar uma maneira de entrar. A pior parte não é o homem que vi
ou o comportamento estranho de Carlos. É não saber o que era real naquela noite. Eu estava realmente alugando uma cabana de um homem morto? O que teria acontecido se eu tivesse ficado tempo suficiente para ver o rosto daquele homem? A cabana? Hoje há uma nova família morando lá. Parece tudo normal quando passo por perto, mas não consigo deixar de me perguntar. Eles também ouvem os passos ou batidas? A gente tinha acabado de mudar para uma casa nova. Por causa das tralhas da mudança, eu tive que dormir no sofá. Naquela noite, e lembro disso como se tivesse acontecido ontem, eu estava deitado no sofá, começando a cochilar. Estava virada para a parede e então um som explodiu na minha cabeça. E quando eu digo na minha cabeça, quero dizer literalmente dentro da minha cabeça. Não era como ouvir algo com os ouvidos. Era como se alguém tivesse implantado a cacofonia mais horrível direto no meu cérebro. Sabe aqueles efeitos sonoros bem perturbadores que eles usam em filmes de terror? Era pior que isso. Bem pior. Eu fiquei tão assustado que me virei imediatamente. E foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Bem na minha frente, flutuando a uns 2 metros do sofá, estava essa coisa. Meu Deus, ainda é tão difícil descrever, mesmo depois de tantos anos. Imagine um retângulo de pura energia, mais ou menos uns 50 centímetros de altura, por uns 25 de profundidade. Mas aqui está a parte maluca. Ele era feito de milhões de pequenas faíscas, todas se movendo e disparando dentro dele. E olha só, não tinha bordas nem nada. Ele simplesmente estava ali, flutuando e brilhando no escuro. Tudo aconteceu tão rápido. O som, depois aquele brilho estranho. Mas parecia que o tempo tinha desacelerado o suficiente para que meu cérebro registrasse cada detalhe. Na hora, eu não fiquei com medo. Quero dizer, fiquei congelado por uns minutos depois, mas não de medo. Foi mais como choque, talvez. Tipo quando algo está tão fora da sua realidade normal que seu cérebro precisa de um minuto para reiniciar. Eu podia ouvir meu pai na cozinha fazendo a rotina noturna dele. Ele era super metódico em checar todas as portas e janelas antes de dormir. Graças a Deus ele ainda estava acordado. Corri para ele e tentei explicar o que tinha acontecido. Você sabe como os pais são. Ele fez aquela coisa de: você provavelmente só estava sonhando, tentando me acalmar. Mas eu sabia que não estava sonhando. Você não sonha com sons que fazem seu crânio inteiro vibrar. Mas a coisa consegue piorar. Uns 6 meses depois, meu pai chega em casa com um desses jornais sensacionalistas. Aquele tipo que faz manchetes sobre o pé grande ou algo assim. Ele estava com uma expressão estranha e me mostrou um artigo sobre fantasmas. E eu não estou brincando, esse artigo descreveu exatamente o que eu vi naquela noite. Dizia que fantasmas não têm forma humana, como todo mundo imagina, mas que são mais como formas de energia. Não mencionava a parte do som, mas todo o resto era exatamente o que eu tinha visto. A maneira como meu pai e eu nos olhamos quando lemos aquele artigo, nem precisávamos dizer nada. Era como uma validação. Talvez o que eu vi naquela noite fosse realmente, bem, algo sobrenatural. Guardei essa história por todos esses anos. Não é algo de que eu falo muito, porque convenhamos, quem vai acreditar? Mas eu sei o que vi e o que ouvi. Meu tio Alfredo teve um derrame, bem sério. Minha tia Marta, que nunca aprendeu a dirigir, precisava de ajuda para se virar. Então larguei tudo para ajudar os dois. Você sabe como é família. A gente foi visitar o tio Alfredo no asilo onde ele estava fazendo reabilitação, e no começo parecia tudo normal. Entramos, demos um abraço nele, aquela coisa de sempre. Mas aí do nada, ele começa a agir estranho. Ele aponta para um espaço vazio ao lado da cama e diz: faz ele ir embora, ele é mau. E eu fico tipo: quem, tio Alfredo? E ele só olha fixo para aquele espaço vazio e diz: Fábio, ele é mau. Na hora, eu pensei que talvez alguém estivesse tratando mal o meu tio, sabe? Tipo, algum funcionário sendo grosseiro com ele ou algo assim. Então fui direto na enfermaria para relatar isso. Só que, quando falei para a enfermeira sobre o Fábio,
Ela fez uma cara. Parecia que tinha visto um fantasma. Acontece que Fábio era o nome do paciente que ocupava aquela cama antes do meu tio. E aqui está o detalhe sinistro. Ele tinha acabado de morrer antes do meu tio ser transferido para aquele quarto. Não estou falando de semanas antes. Foi logo antes. E o mais estranho, meu tio não tinha como saber disso. Ninguém mencionou o nome do Fábio, e ele nunca tinha estado naquela ala antes do derrame. Voltei para o quarto e, me sentindo meio idiota, mas sem saber o que mais fazer, falei para o vazio onde meu tio disse que o Fábio estava. Disse que ele já tinha falecido e precisava seguir em frente. E sabe o que aconteceu? Depois disso, meu tio nunca mais falou sobre o Fábio. Nunca teve outra experiência desse tipo também. O mais estranho é que meu tio nunca foi do tipo que falava sobre ver fantasmas ou algo assim. Nunca mencionou nada parecido antes e nem depois. Ele se recuperou bem do derrame, voltou para casa e quando perguntamos sobre isso depois, ele nem lembrava do episódio. Até hoje fico todo arrepiado pensando nisso. Tipo, o que foi aquilo? Era realmente o fantasma do Fábio? Ou foi só alguma confusão causada pelo derrame? Honestamente, eu não sei. Mas vou te falar uma coisa. Hoje em dia, quando estou em hospitais ou casas de repouso, não consigo evitar de olhar para os cantos vazios dos quartos e me perguntar quem mais pode estar lá, que a gente não consegue ver. Nunca consegui explicar, mas eu sei o que ouvi e vi naquele dia. E até agora isso me dá calafrios.